não dá para você jogar sobre os filhos assim, vamos ter um tempo de qualidade agora, aperta o botão, vai filho, me ama, vai filho, seja gentil comigo, se abra. A verdade é que o trabalho exige muito mesmo, as demandas são reais, e no meio disso tudo, nenhum pai fala assim, eu tô abandonando meu filho mesmo. Não, ele tá querendo, ele tem boas intenções. Mas como que eu vou conseguir, nessas janelas, se você pudesse aqui gastar um tempinho falando sobre dicas e maneiras que são palpáveis para que a gente consiga ter essa produtividade humana dentro da casa. Legal. Como que você vê isso? Quais caminhos que você apontaria para quem está nos ouvindo lá? Perfeito. Então, um dos aspectos fundamentais é que você precisa ter intencionalidade. Se você esperar a coisa fluir ou acontecer, ela nunca vai acontecer. Você vai sempre ser empurrado pelas demandas urgentes da vida corrida, pelo chefe que está cobrando isso, pelo boleto que chegou e coisas assim. Então, você precisa ter intencionalidade para você ativamente começar a planejar e organizar as coisas nesse sentido. Então, quando você parte da intencionalidade, alguns caminhos podem ser tomados. Como, por exemplo, é importante gastar algum tempo com planejamento. A gente pensa pouco sobre planejamento. E sem planejar... Quando o tema é família, né? Quando o tema é família. Exato, Porque a gente acha que a família vai acontecer naturalmente. Perfeito. Mas todo mundo que vai organizar uma festa, faz, né? Exato. Festa de casamento, aí a gente gasta tempo, vai provar buffet e um monte de coisa nesse sentido. Mas é isso, então você precisa planejar. E aí, quando você vai planejar, por exemplo, a sua semana, coloca tudo no planejamento, tanto aquilo que é profissional, quanto aquilo que é familiar. Porque assim você consegue, dentro da sua organização semanal, ter momentos intencionais junto às pessoas que você ama para cultivar. E aí, sem pressa, porque você precisa entender que o efeito é cumulativo. Eu não vou resolver a demanda de afeto dos meus filhos em uma semana. Isso é o acúmulo de vários anos. Então, se nessa semana eu consigo separar o sábado pela manhã para ir com eles, sei lá, jogar um futebol num parquinho ou fazer alguma coisa assim, tudo bem. Esse tempinho vai ser bom e na próxima semana eu faço de novo e na outra semana eu faço de novo. E o efeito... Consistência. Exato. Que às vezes a pessoa quer resolver tudo no final de semana, do dia tal, nós vamos acampar. Aí durante todo o tempo é negligência, aí nesse dia... Baixa o espírito do paizão lá, acho que resolveu tudo. Não é, né? Não é esse o caminho. Não é esse. Embora nada errado em acampar. Claro. Tem uma tríade aí, né? Paciência, persistência e consistência. Paciência porque é uma caminhada, persistência porque vai haver momentos mais fáceis e momentos mais difíceis, e consistência porque se não houver constância, a coisa se torna mais confusa e mais difícil de verdadeiramente cultivar. Então, planeje a semana e reorganize os ritmos. Então, às vezes é isso. No dia, você pode... o dia é corrido, a vida é corrida, mas você pode acordar um pouco mais cedo ou dedicar um tempo no fim da tarde a realidades diferentes. Então, no meu caso, por exemplo, a maior parte do meu trabalho é feito de home office. Então, eu estou perto da família o tempo todo. Eu consigo me organizar para... Você é um privilegiado nesse sentido. Exato, muito privilegiado. Consigo almoçar com os meus filhos e consigo todo fim da tarde separar um tempinho com eles para dar descanso para minha esposa e para brincar com eles e, enfim, gastar tempo, né? Nem toda a família consegue fazer isso, mas às vezes você consegue separar 15 minutinhos para ler um livrinho com eles, ou você consegue separar uma noite na semana para ter um tempo com a sua esposa. Então, seja, eu diria, comedido nas expectativas, sem pressa, sem achar que você tem que resolver isso amanhã, mas seja intencional. E aí, com paciência, persistência e consistência, você vai conseguir algo que já se tornou raro nos nossos dias. O que eu vejo também, essa tendência de produtividade, você falou, produtividade tóxica ou positividade tóxica, é isso? É isso. A gente criou um mito chamado tempo de qualidade. É o tempo de qualidade fast food. A pessoa pensa assim,
Vamos ter um tempo de qualidade. Vamos, essa hora aqui, ó. 15 minutinhos a gente vai sentar e vai discutir profundamente. Mas eu comecei a refletir sobre isso. Tem até um autor americano, ele é pastor também, chama Timothy Keller. Ele fala isso, né? Que tempo de qualidade é tempo dentro do tempo. E para as pessoas aí entenderem, você imagina, eu sou botafoguense, né? Então eu sofro, vou assistir o meu jogo lá do Botafogo, é 90 minutos. Melhores momentos do jogo do Botafogo dá 1 minuto e meio. 2 chutes no gol. Ou seja, você precisou de 90 minutos para ter 1 minuto e meio de qualidade. Exato. Então isso também a pessoa tem que ser realista. Perfeito. Não dá para você jogar sobre os filhos assim, vamos ter um tempo de qualidade agora, aperta o botão, vai filho, me ama. Vai filho, seja gentil comigo, se abra. Ali eu conversando com um pré-adolescente, um adolescente, como é que foi o dia hoje? Se você não tem um momento ali para quebrar o gelo, às vezes, ele vai falar um aham, tá? Isso. Então, o que a gente foi descobrindo, eu não sei se vocês fazem isso, é que a gente também precisa otimizar o tempo de caminhada, porque a formação dos filhos não é um evento esporádico que acontece na casa. As escrituras dizem isso, né? Educar no caminho, ou seja, enquanto você vai, o Shema lá que fala sobre ouve, ó Israel, quando você acordar, quando levantar, quando você estiver andando, escreva nos umbrais da casa. Então a visão das escrituras é que você tem que formar os seus filhos na medida que você caminha. Perfeito. Então a gente lê um livro do Andrew Crouch que chama Sabedoria Tecnológica, Sabedoria Digital. E aí ele fala muito sobre isso, de você, por exemplo, tá no carro, para que você vai botar a música? Desliga a música e a tela no carro, conversa. Exato. Então isso também é um caminho muito interessante, para a gente impactou muito e melhorou muito a nossa conexão dentro de casa. Eu acho que esse é o melhor caminho. Então, cada tempinho que você tem, sei lá, você tem que trocar uma lâmpada, e aí você chama o seu filho, e juntos vocês estão fazendo aquele trabalho, enquanto isso estão jogando conversa, são momentos em que você consegue ir acessando o coração do seu filho, mesmo que não consiga num ponto especial, mas o cultivo disso ao longo do tempo vai construindo e aprofundando vínculos que, às vezes, até sem você perceber, foram profundamente formativos no coração, na vida do seu filho e no seu também. Porque você não tinha notado coisas sobre os seus filhos que, às vezes, enquanto você estava no caminho para deixá-lo no futebol, para deixá-lo na escola, uma pergunta que ele fez sobre os seus hábitos, sobre a sua vida, permitir que você refletisse melhor sobre coisas que você está fazendo. Verdade. Lá em casa, por exemplo, a gente tem um protocolo de acidente. É um protocolo assim, silencioso, mas ele acontece. E como a gente está falando de remir o tempo, aproveitar o tempo em família para que ele seja realmente transformador, nesse sentido da produtividade, quando acontece alguma coisa que a gente vê que teve um machucado e a gente precisa realmente ir para um médico e tal, já tem mais ou menos uma rotina que a gente faz. E essa rotina passa por entender que nesse processo da caminhada até o hospital, na espera, vai ter um momento intenso em que a criança ali, ela machucou, ela está com a memória aguçada. Então, sempre acaba sobrando para mim levar para o hospital, porque a minha esposa não gosta muito de ver sangue e tal, e assim vai. Mas o que eu percebo? Conversas absolutamente transformadoras aconteceram nesse momento. A última vez o meu filho teve um pequeno acidente, assim, muito pequeno, eu sabia que não ia precisar de nada muito grave, estava bem, então eu já entendi. Avisei para minha esposa, vou levar ele e depois eu vou passar num lugar para comer com ele, para ele fechar mesmo um ciclo. E eu lembro que no caminho ele fez uma pergunta assim que me impactou demais. Ele perguntou assim, papai, por que Deus fez um mundo assim e a gente sangra? Por que a gente machuca? Eu achei aquela pergunta assim tão sincera e ela desencadeou uma conversa sobre o mal no mundo. Por que a gente tem que ser cuidadoso com as nossas decisões? Por que a gente toma precaução? Por que existe um erro, um pecado no coração das pessoas? A possibilidade de curar. E às vezes você está esperando um médico, você elogia o médico, dá segurança para o médico. Você pode orar com o seu filho, né? Praticar a sua fé nesse processo. Você pode ensinar o seu filho a ser grato pelo médico, porque ele vai reconhecer que foi aquele trabalho que trouxe cura para ele. E aí depois a gente parou, foi comer, e você lembra que ele não lembrava do trauma. Porque existe um processo de cura espiritual também, da emocional.
do acidente. Então, estou contando esse caso aqui específico, porque a gente pensa que a produtividade está só associada ao vai fazer o dever de casa, vai. Mas, na verdade, é otimizar o tempo para que a família viva experiências reais e transformadoras. Eu nunca esperei que meu filho machuque, não quero que ele machuque, mas de repente aquilo ali foi introduzido na agenda da família e se eu ficar ali lamentando, eu estou impedindo uma formação real. Eu tenho certeza que meu filho vai lembrar desse dia, né? O papai acudiu, a mamãe acudiu, a gente foi e depois a gente comeu. E aí foi tão engraçado que o meu outro filho virou e falou assim no outro dia, papai, quando eu machucar eu também vou no restaurante. Muito bom. O cultivo de rotinas e rituais permite que a gente imprima significado em coisas que às vezes são banais, mas que acontecem na vida da família, né? Então é isso, o pequeno ritual de preparar um almoço no fim de semana junto com os filhos, o pequeno ritual de celebrar alguma conquista, uma nota boa numa prova, um pequeno ritual de Natal, de colocar a árvore todo mundo junto. São coisas que, como família, vão permitindo impressões de significado e o cultivo de virtudes, de valores e conversas que são altamente significativas. Transformadoras, né? Coisas simples, por exemplo, a gente lá em casa é muito sapatinho para preparar para sair de casa. Então, a gente precisa que eles sejam mais independentes. E às vezes, você pega um filho ali de 5, 6 anos, que ele já sabe dar o nó no cadarço, mas ele vai demorar mais tempo. Se eu estou apressado, o que eu vou fazer? Eu coloco a roupa, eu faço tudo, vamos embora. Mas o que eu estou impedindo ele de vivenciar? Disciplina, paciência, autonomia. Então, também esse ritmo de produtividade precisa invadir o nosso dia para a gente dar o tempo do outro na família. Sim. Você concorda com isso? Concordo. Totalmente. Totalmente. Eliminar a pressa é também permitir que o outro desenvolva aquilo que ele precisa desenvolver sem necessariamente atender ao meu ritmo, mas entendendo que ele é um ser humano, que ele é uma pessoa, que ele tem uma caminhada própria e eu preciso honrar isso, respeitar isso. Muito bom.